do Rubens Ottoni é do mesmo partido do presidente eleito, Lula, é do Partido dos Trabalhadores. E, claro, vai ter sim uma atuação na defesa dos interesses da cidade e nós vamos cobrar isso do deputado Rubens Ottoni. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo conversar com a gente aqui na Nova FM, que é um momento muito oportuno para vários assuntos que nós precisamos abordar. Muito obrigado. Bom dia, deputado. Bom dia, é uma satisfação poder participar com vocês, como você disse, num momento importante para a política, não apenas da cidade de Anápolis, do estado, do país, momento de transição, momento onde nós estamos virando uma triste página da política nacional, uma página aí de último período de muito incentivo à violência, ao ódio, à intolerância, ao preconceito, e que a gente tem, no meu entendimento, Candinho tem dito isso, o grande desafio que nós temos hoje é colocar a política no lugar que ela deve estar. Isso. Política não é lugar de agressão. Não. Política não é lugar de agressão nem verbal, muito menos física. Política é lugar de enfrentamento de ideias. Diálogo. Então, o espaço da política é o lugar do diálogo, do entendimento, da busca da mediação. E é isso que nós temos que trabalhar. Eu estou muito animado com o próximo período para a gente jogar, digamos assim, um balde de água fria nessa fervura que infelizmente virou a política nacional, onde as pessoas às vezes não têm direito nem de manifestar a sua opinião. Se ela sai numa calçada e fala que ela é do lado de cá, aí já chega alguém para tirar satisfação, para agredir, para xingar, para falar isso, para falar aquilo. Um absurdo isso, as pessoas têm que ter direito de se manifestar e a gente tem que ter a capacidade de conviver com aqueles que pensam diferente. Aliás, então deputado, esse é o desafio. Aliás, deputado, essa campanha eleitoral já foi atípica, né? Onde só um lado fez campanha, porque o outro lado, se fizesse campanha, corria risco de agressão, ficava aquele bate-boca interminável, quer dizer, essa campanha já foi atípica, né? Exatamente. Deputado? Então nós precisamos colocar, e o resultado dessa eleição vai nos permitir, para que no próximo período a gente coloque a política no lugar dela mesma, no lugar que ela deve estar. Lugar de diálogo, de entendimento, de respeito àqueles que pensam diferente e mesmo com aqueles que pensam diferente, a gente construir alternativas para melhorar a vida do povo. É isso que nós queremos e você pode ter certeza que eu, como deputado federal, vou continuar fazendo aquilo que a cidade de Anápolis e o estado de Goiás sempre me viu fazer. Independente de ganhar ou perder a eleição, eu sempre estive à disposição para ajudar, para contribuir, para somar. E agora, como você disse, mais ainda, sendo reeleito deputado federal com 83.539 votos, espalhados em todo o estado de Goiás, fui votado novamente nos 246 municípios do estado e tendo também a alegria de ter tido a vitória para presidente da República, nós teremos condição de ajudar mais ainda o nosso município, a nossa região e o estado de Goiás. Agora, antes quero fazer o registro aqui, deputado Rubens Ottoni, dos fatos lamentáveis que aconteceram em Brasília após a prisão daquele cacique, que o pessoal tentou invadir a sede da Polícia Federal. E claro que a Polícia Federal repeliu, inclusive tendo aí até para defender a sua sede. Mas o que eu quero registrar de lamentável aqui é que já tiveram que se preocupar em colocar as forças de segurança protegendo o hotel onde está hospedado o presidente eleito Lula. Quer dizer, são acontecimentos assim que a gente precisa lamentar e que as coisas não podem caminhar dessa maneira, né, deputado? Mas isso serve também para formar uma consciência, para esclarecer, para a verdade vir à tona. Porque passaram quanto tempo apontando o dedo para o PT, para a esquerda, falando que agressões, que esse é um tipo de prática, não sei o quê. Ora, o PT perdeu quantas eleições? O Lula perdeu quantas eleições? Perdemos a eleição em 89, perdemos a eleição em 94, perdemos a eleição em 98, perdemos a eleição agora em 2018. Isso. Quando é que nós fomos para a rua fazer vandalismo? Nunca! Quantas eleições eu já perdi? Nunca tive problema, nós sempre respeitamos o resultado da eleição. Democracia é isso. Quem ganha eleição vai governar, quem perde eleição se prepara para poder disputar uma outra eleição lá na frente. Eu já perdi muitas eleições, me preparei para ganhar. O Lula perdeu muitas eleições, se preparou para ganhar. Agora a realidade está sendo mostrada. Quem é que realmente é autoritário?
quem é que apoia o vandalismo, até porque essas ações que foram feitas essa noite, lamentavelmente, lá em Brasília, elas não acontecem por acaso, elas acontecem porque existe um incentivo. Existe um incentivo, existe assim, uma conivência, uma omissão. Imagina o que aconteceu em Brasília essa noite, não tem uma pessoa presa. Pois é. Como é que não prendeu ninguém flagrante? Com carros sendo queimados na porta da Polícia Federal? Então é lamentável que isso esteja acontecendo, mas vai servir, está servindo de consciência. Eu tenho absoluta certeza que muita gente que apoiou o atual presidente, numa hora dessa está vendo isso e fala assim, mas isso aí eu não concordo. Justamente. Isso aí eu não concordo. Eu tenho a minha opinião e eu respeito essas pessoas. As pessoas têm uma opinião, têm o direito de defender quem que ela acredita que defende, mas eu tenho certeza que as pessoas falam, não, mas isso aí também não, isso aí é um exagero, isso aí eu não posso admitir. E é uma verdade que uma boa parte da população já está se conscientizando de que isso não é o correto. Infelizmente, ainda tem uma pequena parte daqueles radicais que participam desses atos antidemocráticos que ainda insistem nessa prática. Mas isso aí, claro que não vai ser permitido, que as forças de segurança têm que dar um jeito nessa situação. Mas, deputado Rubens Ottoni, vamos falar um pouco sobre essa transição de governo? O presidente Lula já anunciou aí alguns ministros, alguns nomes que já eram até esperados. Dentro da expectativa, porque para a gente observar assim, não teve surpresa nenhuma, né, deputado? Eu vejo que a transição ela está indo muito bem. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas reuniões lá. Já tem 2 semanas que eu estou indo na Brasília. Você sabe, eu tive um pequeno acidente na campanha eleitoral no dia 10 de setembro. Agora que eu estou retomando, fraturei o pé, rompi os ligamentos do tornozelo. Fiquei imobilizado aí por mais de 2 meses, quase 3 meses. Mas agora, nessas 2 semanas, eu já tenho participado em Brasília. E vejo assim um clima de muita animação com o próximo período, muita discussão, muita participação. E assim, demonstrando que esse governo não é o governo de uma pessoa, não é o governo do Lula, não é um governo de um partido, não é o governo do PT. É o governo daqueles que pensam a democracia, que querem trabalhar de maneira coletiva, respeitando as opiniões diferentes e tentando conciliar. É claro que tem coisa que às vezes não dá para conciliar, tem coisas que ali acaba arrepiando daqui ou dali, mas tem que haver um esforço de poder atender às expectativas de quem está envolvido. E eu vejo que a transição lá está trabalhando nesse sentido. São mais de 30 grupos temáticos. E nesses grupos temáticos tem várias pessoas voluntárias que vão lá voluntariamente para sugerir, para participar dos debates e para poder aperfeiçoar as ideias que possam ser implementadas pelo próximo governo. Naturalmente, desse debate também sai a organização do governo. Já, como você disse, já tem apontamento de alguns nomes. Alguns nomes já foram, inclusive, anunciados, confirmados pelo presidente Lula. Mas outros nomes devem ser apresentados durante essa semana. Essa semana há uma expectativa de outros nomes serem apresentados e da agora em diante ir montando o governo. Então, o que nós estamos percebendo? Que apesar de ter, como você disse, alguns segmentos cada vez mais isolados, extremistas, que querem questionar, que querem criar problemas, o trabalho da transição ele está indo muito bem e a sociedade quer ver isso. O Brasil precisa disso. A eleição é para escolher o seu representante. Quem ganha a eleição se organiza para poder governar. Quem perde a eleição, o papel de quem perde a eleição não é atrapalhar, não é prejudicar ou tentar impedir que quem ganhou a eleição governe. Não. Prepara para outra. Né? Vai fazer a oposição de maneira democrática, né? Isso aí é legítimo também. Então eu vejo que nós estamos indo muito bem, o Brasil está indo bem. Temos condição de poder, no dia 1º de janeiro, iniciar um novo ciclo, virando essa página de incentivo à violência, ao preconceito, à intolerância, ao ódio, e gestarmos um momento onde a gente tenha como marca o respeito àqueles que pensam diferente e trabalhar o diálogo, o entendimento para buscar um melhor momento e uma melhor qualidade de vida para a população brasileira. E na parte política, eu acho que a principal missão do próximo governo do presidente Lula vai ser mesmo pacificar esse país, né? Não dá, como disse o deputado Rubens Ottoni, continuar fazendo política dessa forma, de maneira muito radical. Eu acho que tem que prevalecer o diálogo,
às vezes o confronto de ideias e tal, tudo isso é permitido numa democracia, mas nós não podemos aceitar esse radicalismo, essa maneira que se faz política hoje no Brasil. Então acho que uma das principais missões aí do novo governo seria essa pacificação. E eu, sinceramente, o deputado Rubens Ottoni, ontem me comovi naquela cerimônia, naquela solenidade de diplomação do presidente Lula. Aquele choro dele, para mim, foi muito sincero, né, de falar que quem venceu mais uma vez foi a democracia. Quem gosta da democracia, quem é um verdadeiro democrata, se sente tocado com aquele sentimento, que é aquilo ali mesmo que a gente está precisando no país. Né? E ele deixou ali com aquele depoimento dele, ele deixou claro que a humildade dele, porque às vezes o afã do político é falar assim, a vitória é minha, né? Ou a vitória do meu partido. Não, a vitória da democracia, a vitória do país e de todos aqueles que defendem esse entendimento. E com isso a gente cria as condições necessárias para um novo momento político no país, que é o mais importante. Isso é muito importante. Deputado Rubens Ottoni, agora com relação aí, Goiás, claro que agora uma bancada de 2 deputados federais, né, o deputado Rubens Ottoni e a deputada Adriana Corsi, a nomeação de cargos, né, federais aqui no estado vai passar pelo crivo dessa bancada. Vocês vão se articular para isso e tal? Tem algum objetivo nisso? Vocês vão conversar? Isso é natural. Isso é natural que aconteça, nós vamos acompanhar, mas o mais importante, Camilo, é já pensarmos como é que nós podemos ajudar os municípios, como podemos ajudar o nosso estado para chegar benefícios. Isso é o mais importante. Na verdade, cargo hoje, a grande maioria da questão de cargos são tudo cargos de carreira, pessoal concursado, então não tem tanto espaço para isso. Mas é claro que se tiver oportunidade, nós vamos trabalhar isso. Agora, o que me preocupa e o que me preocupa e o que vai ser o motivo da minha ação no próximo período. É fazer com que as obras cheguem, os benefícios cheguem para o município. Levantamento feito agora pelo Tribunal de Contas da União. Agora foi feito um levantamento que ele é feito de dois em 2 anos. Nós temos só em Goiás cerca de 480 obras do governo federal paralisadas. E obras onde recursos já foram colocados nessas obras, as obras estão paradas, então aquele dinheiro que foi colocado, ele está sendo deteriorado, porque está perdendo aquilo que foi feito. Então, nós precisamos trabalhar isso. E muita coisa que estava pronta sofre a ação do tempo, né? Exatamente. E aí fica mais complicado. Então, esse já é uma coisa que nós vamos trabalhar para tentar resguardar os recursos que já foram investidos e para poder pensar como que a gente pode fazer com que essas obras voltem a ser vistas com prioridade e possam ser inauguradas. Mas tem mais do que isso. Além de podermos olhar essas obras inacabadas, paradas, nós temos que trabalhar novas alternativas, né? Necessidades que tem nos municípios, nas regiões, e vamos trabalhar isso com muito afinco. Anápolis sabe, Goiás sabe o trabalho que nós fizemos quando Lula foi presidente, quando a Dilma foi presidente, quando o PT governou o Brasil. Foi a época onde Anápolis, o estado de Goiás, mais recebeu recursos do governo federal. Nunca tivemos tantos investimentos do governo federal quanto nessa época. E eu quero trabalhar novamente para que isso aconteça. Aliás, Anápolis tem uma particularidade em relação à necessidade de recursos federais, viu, deputado Rubens Ottoni? Eu sempre falo isso aqui. Me lembro que nas gestões do PT aqui em Anápolis, né, a população mais pobre, né, as famílias mais carentes, elas tiveram acesso à moradia. Me lembro da construção lá do residencial Copacabana, do residencial Leblon, ali do São Cristóvão, que fica atrás do Filósofo Machado, residencial do Servidor. Quer dizer, Anápolis tinha uma política habitacional. Vinham recursos federais, parcerias com o Estado, com o município, para permitir o acesso à população mais carente. Hoje nós não temos mais isso. De repente faz parte da sua linha de atuação? O senhor está preocupado com essa questão também, Vamos deputado? trabalhar com muita força e podemos unir todas as lideranças que tenham esse interesse de trazer os benefícios, e eu quero liderar esse processo como liderei da outra vez. Você citou a área da habitação muito bem
lembrado e muito bem coordenado na época pelo nosso prefeito Antônio Gomide, que fez a parte do município com os projetos, organizou e nós viabilizamos o recurso através do programa Minha Casa Minha Vida. Mas podemos citar na área da saúde, quantas unidades básicas de saúde, né? A UPA 24 horas, né? Na área da SAMU, o SAMU, na área da educação, né? Quantas creches, quantas escolas, quantos ginásios de esporte nós construímos dentro das escolas para poder servir a nossa juventude, as nossas crianças, os parques que nós buscamos os recursos, o Instituto Federal que viabilizou aqui. Também. Então, veja você, tudo isso aconteceu a fruto de um trabalho onde articulado entre aqui o município, o nosso trabalho como deputado federal e o governo federal. É isso que nós queremos voltar para a cidade de Anápolis e que eu posso falar isso para você, cidade por cidade do estado de Goiás. Não tem uma cidade do estado de Goiás onde nosso governo não tenha levado um benefício. E você vê agora nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos do governo federal, o que nós temos para apresentar, falar assim, uma obra que foi inaugurada na nossa cidade. Eu falo aqui para todos que estão nos ouvindo no estado de Goiás, nas 246 cidades, falo assim, qual a obra do governo federal que foi inaugurada nos últimos 4 anos? Você vai esforçar, pensar, tentar lembrar, e você vai lembrar que chegou alguém para dar uma entrevista e falou que estava chegando não sei quantos milhões de reais do governo federal, dinheiro para cá, dinheiro para lá, mas nenhuma obra inaugurada. Aonde que foi esse dinheiro? Então é isso que nós precisamos trabalhar. Trabalhar com muita seriedade, trabalhar com muita responsabilidade para que o benefício chegue para a comunidade. Na área da educação, na área da saúde, do esporte, da cultura, do lazer, da infraestrutura, para melhorar a vida do nosso povo. Pois é, e uma outra questão também é na área da educação, e que é muito importante também, viu, deputado Rubens Ottoni? Está aqui a professora Geli, né, que tem conhecimento dessa situação também. Anápolis não tem construído CIMEIs. As antigas creches. Anápolis hoje, nós temos uma demanda reprimida enorme, quer dizer, não veio recurso nenhum, não houve uma iniciativa do município em sanar essa demanda, quer dizer, é uma outra área que nós precisamos voltar a atuar, e me lembro que havia uma preocupação de construir CMEs aqui em Anápolis, hoje não tem mais, e isso tem causado um prejuízo enorme. Hoje nós temos mães aqui que precisam trabalhar, até para poder reforçar o orçamento familiar, não conseguem, porque não tem onde deixar os seus filhos. Quer dizer, é uma outra preocupação que precisa ter, né, deputado? E você fala isso e lembra muito bem, e eu ando pela cidade, as pessoas lembram isso também, sabe por quê? Porque no nosso governo municipal e no nosso governo federal foi a época que essas creches, esses CIMEIs chegaram para a cidade. Isso. Foram mais de 15 CIMEIs que nós construímos na cidade, nas várias regiões de Anápolis, projetos da Prefeitura Municipal antenados com os recursos do governo federal, do governo do PT, do governo Lula e governo Dilma. Então esse trabalho é um trabalho muito importante que infelizmente se perdeu com o tempo. Nós queremos recuperar esse momento para a cidade. É por isso que nós estamos muito animados. Nós estamos animados porque nós queremos fazer da política o espaço não é de crítica. Porque o pessoal às vezes acha o espaço da política para pisar, para criticar, para poder questionar. Nós não. Nós queremos o espaço da política para trabalhar. E trabalhando com aquilo que nós temos a oportunidade, com os instrumentos que nós temos de oportunidade de usar. Então agora com o governo federal, o meu trabalho de deputado federal vai ser potencializado. Eu quero colocar esse mandato de deputado federal a serviço da nossa cidade. Já tive a oportunidade de conversar na Câmara Municipal, de conversar na Prefeitura Municipal, porque essa é outra marca do nosso trabalho, Candinho. No meu trabalho, é um trabalho independente de partido político. Para mim não interessa se o prefeito é do partido A, B ou C. Para mim o que interessa é ajudar a comunidade. Que a população precisa. E em qualquer cidade do estado de Goiás. É assim que eu sempre agi e é por isso que eu sou respeitado. É por isso que numa campanha eleitoral como essa, onde eu fiquei 3 semanas parado. Né, sem poder nem andar, nem dentro de casa, nós tivemos a votação expressiva que nós tivemos e tivemos o nosso mandato renovado. Por quê? Porque as pessoas nos respeitam independente de partido político e independente da gente ter condição de estar na rua até para pedir o voto às pessoas. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer a todas essas pessoas que de uma maneira ou de outra contribuíram para essa grande vitória nossa no último pleito. Não, e é importante esse reconhecimento da população.
votação, né? E o deputado Rubens Ottoni, que, né, teve mais de 83 mil votos nesse seu 6º mandato de deputado federal. Agora não posso deixar de manifestar aqui, infelizmente, a minha decepção com uma parte do nosso eleitorado. Mais uma vez, pessoas que não têm compromisso nenhum com a cidade, vieram aqui, encheram as burras de voto e depois não vão voltar. Para fazer isso que o deputado Rubens Ottoni está falando, que é trazer recursos para a cidade, atacar naquilo que a cidade precisa. Lamentavelmente, mais uma vez, nós cometemos esse erro. Mas é da democracia, é da eleição, a gente só espera que esses candidatos coloquem a mão na consciência e sejam gratos àquilo que Anápolis proporcionou a eles, que foi uma votação expressiva. Deputado Rubens Ottoni, voltando a falar aqui um pouco de política nacional, e um dos compromissos assumidos pelo presidente Lula lá na campanha foi acabar com o tal de orçamento secreto. A gente sabe que há uma dificuldade danada, porque há muitos interesses para serem contrariados se extinguir, se acabar com esse orçamento secreto. Mas parece que já estão conseguindo aí, uma maneira de deixar esse tal orçamento secreto um pouco mais transparente. Porque é uma excrescência, acho que nós não podemos, no momento em que a sociedade brasileira quer cada vez mais transparência nas ações do poder público, não dá para aceitar uma situação dessa, né, deputado Rubens Ottoni? Com certeza não. Nós vamos trabalhar e com toda certeza nós vamos acabar com o orçamento secreto. Ter o orçamento, ter as emendas organizadas pelos parlamentares, isso é legítimo, isso é um direito para poder distribuir, inclusive, recursos para fazer a creche, para fazer o posto de saúde, para fazer as obras necessárias em cada município. Mas isso tem que ser transparente. Agora, como que é o orçamento secreto? As pessoas me perguntavam, você é a favor do orçamento secreto? Eu falava, se o orçamento secreto fosse bom, não era secreto. Não era secreto. Porque o próprio parlamentar, ele queria divulgar o que ele vai fazer. Ora, se eu vou levar um benefício para a cidade, eu vou fazer de maneira secreta para ninguém ficar sabendo, eu sou o primeiro a dizer quanto que é e aonde é que eu vou empregar o dinheiro. Então nós vamos trabalhar para dar essa transparência ao orçamento. É inadmissível que haja emendas secretas, que ninguém saiba para onde vai, e distribuída de maneira desproporcional no país. Às vezes uma região, uma cidade recebe tudo e as outras não recebem nada. Então tem que ter uma proporcionalidade, um equilíbrio na distribuição desses recursos. Maravilha. Deputado Rubens Ottoni, nós estamos caminhando para a parte final da entrevista, mas não poderia deixar de abordar com o senhor aqui uma situação que é grave, até porque a preocupação do governo, claro que é fazer justiça social, ter uma política de assistência a quem de fato precisa. E logo pela manhã, hoje, tive acesso a uma informação que é preocupante. E por quê? O Auxílio Brasil. Mais de 3 milhões e 500 mil famílias no Brasil hoje, elas recebem o Auxílio Brasil, sem ter direito, com renda acima daquilo que é exigido pelo programa. Isso gera aí um pagamento indevido de mais de 2 bilhões de reais. É uma situação que precisa ser corrigida, não, deputado? Porque a gente precisa atender e assistir quem de fato precisa, né? Claro, infelizmente no último período nós tivemos aí o uso indevido desse programa para interesses eleitorais. E isso fez com que houvesse uma tentativa de uma grande fraude eleitoral, incluindo no programa pessoas que não podiam receber. Que não podiam. Isso é um trabalho que a justiça vai ter que fazer. E o próprio Tribunal de Contas da União já está atento em relação Exatamente. E o governo vai ter que fazer realmente um pente fino em tudo isso, para que o recurso que nós estamos buscando para atender esse programa, que agora vai voltar a ser o Bolsa Família, porque a única coisa que esse governo fez foi mudar o nome do programa. O programa era Bolsa Família, mudaram de nome. Então vai voltar a ser o Bolsa Família, mas que o recurso que esteja lá, ele seja bem empregado, seja empregado com as pessoas que precisam, com as pessoas que necessitam. Então esse é o nosso propósito, esse é o nosso trabalho. Vamos estar muito atentos para que tenhamos recursos suficientes e o recurso seja usado com quem realmente necessita. Claro, e até porque tem aquela necessidade, a gente sempre aborda isso aqui no programa, no Brasil hoje nós temos aí 33 milhões, um verdadeiro exército de pessoas em situação de insegurança alimentar. E isso precisa ser corrigido. É inadmissível que um país com a riqueza que o Brasil tem, com o potencial que o Brasil tem, ter pessoas vivendo
nessa situação, nessa situação de não exercer em plenitude a sua cidadania, né? Passando fome. Então, este é o grande desafio, dar o mínimo necessário para poder garantir aquilo que a nossa Constituição prevê, né? Garantir que as pessoas possam exercer a sua cidadania em plenitude. E nós vamos fazer isso, investindo, priorizando e dando as condições necessárias para que todo brasileiro e brasileira possa viver com dignidade. Pois é, deputado Rubens Ottoni, para poder finalizar, não poderia deixar de te ouvir. O senhor é uma pessoa atenta que acompanha os fatos. Em Anápolis, infelizmente, nós temos assistido a algumas situações que não é do agrado de ninguém. A gente queria uma cidade com os nossos gestores se comportando de uma maneira diferente, mas nós tivemos aí algumas situações desagradáveis nos últimos dias. Queria saber a opinião do deputado a respeito disso, se tem acompanhado, porque é uma situação que nos entristece muito, que a cidade poderia estar numa situação diferente, né, deputado? É verdade, nós precisamos em todos os lugares, não apenas na cidade, em todas as cidades do país, mas no Estado, o ente federado, no governo federal, nós precisamos zelar pelas ações, precisamos zelar pelo bem público, né? Claro, e isso é muito importante. Cabe à Justiça poder fazer investigação e para poder, inclusive, esclarecer e separar realmente quem tem responsabilidade na coisa e quem não tem. Porque o grande problema também nessas questões, Cantinho, é você jogar a notícia e aí vai investigar, lá na frente você descobre que não, mas é só esse assim, aqui que era responsável e no final está falando de 100 e às vezes os responsáveis são 5, 10. Então é preciso investigar para que a gente saiba realmente aonde é que está a responsabilidade e punir. E punir os responsáveis. E descoberto o erro, se houve crime, que eles sejam punidos na forma da lei. Sejam responsabilizados. Sejam responsabilizados por isso. Deputado Rubens Ottoni, olha, quero demais te agradecer por mais uma vez ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui. É uma voz sempre a ser ouvida, é uma liderança que trabalha muito em prol da cidade. Deputado Rubens Ottoni, não é porque está na presença dele aqui não, mas tem uma preocupação toda especial com relação, por exemplo, à área da saúde. Lembro de muitas emendas já colocadas pelo deputado em favor da saúde de Anápolis, e nós precisamos, na realidade, daquilo que eu sempre falo aqui. Nós precisamos de pessoas verdadeiramente comprometidas com Anápolis. Aquelas que têm compromisso com o povo dessa cidade, seja na saúde, na educação, mas enfim, que tem a preocupação de oferecer à população um serviço público e uma cidade melhor. E o deputado Rubens Ottoni, você pode gostar dele ou não, mas você precisa reconhecer que ele faz um trabalho nessa direção e isso precisa ser valorizado. Então, por isso, deputado, quero demais te agradecer por mais uma vez ter vindo aqui conversar com a gente e ter trazido essas informações importantes. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela consideração, pelo respeito, e quero aproveitar aqui a oportunidade para reafirmar o meu compromisso. Meu compromisso com a cidade de Anápolis, com a região, com o estado de Goiás, com o Brasil, no sentido de poder fazer o meu melhor com o nosso mandato, servir as pessoas e poder fazer com que o nosso mandato seja instrumento para melhorar a vida do nosso povo. Grande abraço a você e a todos os ouvintes. Vai ser candidato em 2024, deputado? O pessoal está me ligando aqui, fala, Candinho, o deputado vai ser candidato a prefeito em 2024. Fala assim, ele tem falado que o candidato natural do PT aqui na cidade seria o ex-prefeito Antônio Gomide. Não sei se de repente mudou de ideia. Não mudou não, e essa é a nossa ideia. A população de Anápolis tem saudade da nossa administração, da administração do PT. Nosso deputado estadual, Antônio Gomide, é o nosso nome natural, até porque já nos representou nesse trabalho. E hoje, com toda certeza, o meu trabalho, o meu desafio, a minha tarefa é de poder, aonde eu estou como deputado federal, poder aproveitar a oportunidade que se abre do governo federal para poder repetir aquilo que eu fiz lá atrás, trazendo recursos, investimentos, projetos e programas, não apenas para Anápolis, para todo o estado de Goiás, para melhorar a vida do nosso povo. Esse é o desafio para o próximo período. Fazer que é o dobradinho aqui, o deputado Rubens Ottoni lá em Brasília e o Antônio Gomide aqui. Isso também, isso facilita, foi o que facilitou muito e que abriu o caminho para muitas obras, muitos benefícios na nossa cidade. Tá certo. Muito obrigado. Um abraço, deputado Rubens Ottoni. Grande abraço a vocês. Pois é. Então, o deputado Rubens Ottoni participando com a gente aqui do Rádio Debate. Você está mandando um abraço aqui para o deputado, ouvintes aqui do programa, o Igor Batista.